Boa noite, tudo bem com vocês? É uma alegria estar novamente neste Evangelho, junto com todos vocês, amigos queridos, que estamos aí morrendo de saudades. Oi, Ana, boa noite. Estou muito contente de estar aqui. Marcinha. E aí vamos para mais uma live desta semana para fortalecer aí o nosso coração, os nossos pensamentos, para que cada vez mais estejamos em busca do nosso autoconhecimento, conhecendo aí os nossos sentimentos e buscando cada vez mais melhorar as nossas atitudes. Élide, Zé Luiz, saudade imensa de vocês. E aí a gente vai ficando muito feliz porque esse encontro nos aproxima, acalma os nossos corações. Iris, saudades de você também. Seu evangelho foi muito lindo. E aí, nós vamos dando início, Cris, boa noite, aos avisos da semana. Boa noite, Renata. Bom, o nosso A Caminho da Luz permanece com as portas materiais fechadas, atendendo às diretrizes de combate à pandemia de Covid-19, mas espiritualmente estamos mais ativos que nunca. Por isso, contamos com a colaboração de todos. Desde 4 de maio, nossas lives estão sendo diárias. Às 19h30, de segunda a sexta. Agora temos a live à tarde também, na terça. E no sábado e domingo, às 10 da manhã. Teremos os nossos momentos de prece, a prece de abertura, o Evangelho, que hoje é com a Conceição, e a prece de encerramento, com as vibrações e a fluidificação da água. Oi, Cida, saudade! E quem ainda não colocou a água, enquanto nós estamos conversando aqui, matando as saudades, vai tendo esse tempinho para estar colocando a sua água. Todas as nossas lives, depois elas são disponibilizadas no Face e no YouTube. O A Caminho da Luz e o Nosso Lar continuam precisando muito da colaboração de todos nós, seja em doação financeira, seja em doações de produtos. Por conta da pandemia, nossas crianças e adolescentes estão ficando tempo integral nos abrigos, o que aumenta muito o consumo, tanto na parte da alimentação, como na limpeza, que hoje nós sabemos o quanto ela é importante para a nossa saúde, não é? E os itens mais necessários, sempre higiene pessoal, limpeza e também alimentação. Nos itens de alimentação, nós temos o leite em pó integral, é importante, precisamos, arroz, feijão, óleo de soja, café, açúcar, achocolatado em pó. Os produtos de higiene pessoal, shampoo e condicionador adulto e as fraldas descartáveis, infantil, M, G, GG e extra G. No material de limpeza, água sanitária, desinfetante, álcool líquido 70%, sabão em pó, detergente neutro,
lisoforme, luvas látex de procedimentos não cirúrgico, máscaras descartáveis e papel higiênico. Esses itens deverão ser entregues na Rua Managé 78, Água Rasa, a sede administrativa do nosso lar, de segunda a sexta-feira, das 10 às 14 horas. Pedimos a gentileza de avisar a Márcia Sena, a Marcinha, pelo celular 99486 4879. E também em relação à doação, nós temos as contas aonde a gente pede a gentileza que todas as transferências bancárias possam ser identificadas para maior localização em nosso sistema. A conta do A Caminho da Luz, ela é Banco Santander, agência 0436, conta corrente 13 000754, dígito 7. E do nosso lar, Banco Bradesco, agência 0132, conta corrente 66427, dígito 8. Recebimento de doações de itens para o Mercalar. Vocês sabem que o Mercalar ele está fechado, mas a nossa expectativa é que quando ele possa ser reaberto, nós possamos estar com ele todo arrumado, para que as pessoas possam vir, e sabemos que o Mercalar é uma renda muito importante para a nossa casa. Então essas doações devem ser entregues na quadra do Semlep todas as terças-feiras, exceto feriados, das 8 às 16 horas. Rua Jacó Fati, sem número, entrada pelo portão de baixo. E não recebemos móveis. Então aí estão todos os itens que nós necessitamos. E vamos continuando agora com a nossa prece. E eu vou pedindo a todos que possamos aí estar mentalizando todas as vibrações, principalmente na hora do encerramento, em intenção aos nossos amigos que aqui nos pediram as vibrações. Então agora vamos todos nós nos unindo em pensamento, nos unindo em coração ao Mestre Jesus, à equipe espiritual do A Caminho da Luz, e vamos aí dando início ao nosso evangelho desta noite com a prece de abertura. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os espíritos de luz, com o A Caminho da Luz, nossa casa espírita, e com os nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender o ensinamento que vamos receber hoje e aplicá-lo em todos os dias da nossa existência. Que façamos o Evangelho de Jesus presente em todos os nossos atos, no nosso dia a dia. Esteja conosco, Jesus, agora e sempre. E agora, meus queridos, eu vou chamar a nossa companheira Conceição para que ela seja recebida por cada um de nós em nossos lares com muito carinho. Aguardando. A gente... Oi, Conceição! Boa noite para você.
Boa Boa noite. noite. Seja Muito muito obrigada, muito bem-vinda. obrigada. Uma boa noite para todos. Vamos agradecer juntos mais uma vez esta oportunidade de estarmos em nome de Deus, do nosso grande mestre Jesus, da espiritualidade amiga, podermos refletir um pouquinho, aprender e tentar evoluir um pouquinho mais. Em especial, agradecer a minha tutora Leila, que está aqui de anjo de guarda, me protegendo, me orientando e me acompanhando. A todos vocês, Com hoje, certeza. está muito bem contratada. Sintam-se todos abraçados. E hoje, o tema do Evangelho é o seguinte: para sermos cristãos, é preciso sacrificar a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Antes de falarmos basicamente do tema, é preciso que entendamos o que significa sacrificar. Em nosso vocabulário, quando você fala em sacrificar, você fala em matar, né? Quando se fala sentimentos, não se matam sentimentos, guardam-se. Então, a grande verdade para o processo de transformação e aprimoramento é extinção, é eliminar os sentimentos. Quando nós dizemos assim, eu não quero mais pensar nesta pessoa, ela está morta para mim, na verdade eu guardei tudo o que me aconteceu com ela no meu coração. E eu não eliminei os ressentimentos. Nossa proposta hoje, nosso início de proposta, é pensarmos em extinção. Sentimentos que não nos fazem bem e que impedem a evolução da humanidade. Para refletirmos sobre esse tema, vamos usar o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Este foi o dogma, o ensinamento principal do Mestre Jesus. Quando lhe perguntavam se vinha mudar leis, ele disse: não, vim transformá-los. A mesma diferença entre sacrifício e extinção é de mudança e transformação. E era muito difícil para ele falar em transformação com um sentimento maior para um povo rude e praticamente primitivo, que éramos nós, no caminho da evolução. Ele veio para colocar as sementes que mais tarde daria uma semeadura produtiva. Esse mais tarde nós não sabemos quando será. Passaram-se 2000 anos ou mais, até muito mais, mas ainda estamos no aprendizado. E uma grande dificuldade da época eram as diferenças de classes sociais, muito mais do que acontece nos dias de hoje. Então, quando dizemos que estamos no melhor momento, assustamos-nos, mas é a realidade. E os fariseus questionavam muito Jesus. Aliás, eles não questionavam para aprender, para trocar ideias, mas para colocá-lo em situações bastante difíceis. Consideravam-se os doutores da lei, os grandes sábios, usavam da vaidade, não é? E um deles interpela Jesus e pergunta: qual o maior mandamento da lei? E Jesus imediatamente responde: amar. Amar a Deus, nosso Pai, de todo o teu coração, de todo o teu espírito e de toda a tua alma. E amar ao próximo como a si mesmo, como um segundo mandamento, como uma extensão. Sábio como Jesus era, quando ele diz amar de acordo com o seu coração, utilizando sentimentos. Naquela época era muito difícil usar sentimentos. O universo era regido pela violência, pelo domínio. Tanto que os samaritanos, que eram os que mais usavam o bom sentimento, não eram considerados pelos judeus e não eram considerados sequer judeus. Eu valia a minha força pela grande impetuosidade, por aquilo que eu mandava, pelo medo que sentiam de mim. Assim eram com os publicanos, com os escribas, com os herodianos, com todos os judeus que dominavam pelo medo. E o medo embota. E esse fariseu diz a Jesus: não consigo entender.
E Jesus complicou ainda mais a vida dele. Disse para ele: faça ao outro o que gostariam que te fizesse. Ajude o outro como gostarias de ser ajudado. Perdoa, não julgue. Ajude, acompanhe, dê alimento, salve. E para ele as coisas iam ficando cada vez mais complicadas. Não tema pela posse do ouro, eles viviam de ostentação. E Jesus entendeu que o fariseu estava se complicando cada vez mais. E mais uma vez, ele sentia-se diferenciado. E o próximo para ele seria um outro fariseu, não um irmão considerado menor. E Jesus, sabedor disso, novamente entra com uma parábola. Todas as vezes que ele percebia que o conhecimento existia, mas a compreensão não, ele entrava com a parábola. E ele diz assim para o fariseu e para o povo que estava ouvindo. O reino dos céus pode ser comparado a um grande reino, onde o Senhor vem cobrar de seus servidores os seus dividendos. E num determinado momento, um dos seus servidores, que lhe devia muito, apresenta-se diante dele e com uma falsa humildade, ajoelha-se e diz para o grande senhor: eu não consegui, devo-lhe 10.000 talentos, mas prometo que vou pagar-lhe, vou trabalhar e pagar-lhe. Este senhor, dotado de grande compaixão, faz com que esse servidor se levante, porque todas as vezes que dobramos os joelhos, admitimos uma humildade, e naquele momento era humildade aparente, e diz contra um outro servidor que lhe devia. E não usa da mesma generosidade. Cobra, impõe, humilha, assusta, ameaça. E os soldados do grande senhor veem isso e o levam de volta. E o senhor diz para ele: não usaste da mesma generosidade e compaixão que eu usei com você. Então irás para o cárcere e só sairás de lá quando cumprir tua missão. Ouvir essa fala vinda de Jesus assusta, né? Porque fala em cárcere, em punição, mas voltamos a lembrar que são alegorias e que ele deveria falar a nível do povo que poderia entendê-lo. Quem é esse servidor? Cada um de nós. Quem representa esse grande senhor? Não é o Pai do céu. O Pai do céu não virá até nós cobrar as nossas funções, é a nossa própria consciência. Quando daqui partimos, levamos as nossas vantagens e desvantagens, tropeços e conquistas. E este cárcere que ele se refere é a prisão do meu próprio eu. Quantas e quantas vezes nós guardamos no tesouro do coração, que ele fala tantas vezes para nós: mergulha no teu tesouro, fala com o Pai. Lá a ferrugem não estraga, o ladrão não rouba, a traça não corrói, mas nós teimamos em guardar lá pedras que não são tão preciosas, que são pontiagudas, como a vaidade, o orgulho, o egoísmo, e que vão nos machucando pouco a pouco. E quando pensamos em eliminá-la, machucamos o outro. E assim Jesus mostra a cada um deles, plantando devagarinho, que é preciso fazer o polimento desses sentimentos e emoções. Naquele momento não daria para explicar mais do que isso. Nós não entenderíamos. E Jesus era colocado à prova durante todo o tempo. Ele exemplificava, ele mostrava, mas ele não podia falar que o único caminho era o amor. Nós ainda não entendíamos. Estamos gatinhando agora para esse entendimento de amor universal. E ele continuava sendo questionado pelos mais variados motivos. Herodianos eram contrários aos fariseus. Havia uma rivalidade profunda e nós nos assustamos com as rivalidades atuais. E esses herodianos perguntam a Jesus: Jesus sabia que naquele momento era uma questão política. E Jesus não veio para a política, Jesus veio para o amor. Ele veio para exemplificar e vivenciar o amor, mostrando-nos que a humanidade só se salva pela lei do amor, da fraternidade e da justiça. Jesus olha para eles e diz assim: mostra-me a moeda.
Qual é a imagem que tem nessa moeda? Ele responde, de César. E Jesus lhe devolve, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esta colocação é uma colocação circunstancial. Não é um exemplo dado por Jesus para que nós a tomemos para todas as situações. Naquele momento, nem fariseus, nem herodianos, nem publicanos estavam preocupados com os irmãos que não podiam pagar e eram castigados. E eram severamente castigados. Eram tirados os bens, eram expulsos das casas. Não havia fraternidade. Eles estavam preocupados em colocar Jesus numa cilada. E durante toda a pregação, todo o trabalho de Jesus, ele nos diz assim, direitos iguais. O direito que eu tenho, o semelhante também o tem. E o dever que eu tenho, o semelhante também o tem. E ele mostrava isso de indivíduo para indivíduo, de família, porque nas famílias existiam as subjugações, né? A figura feminina era altamente subjugada na sociedade, e ele ia mais além com as autoridades políticas e religiosas. Então Jesus colocou sempre que para o extermínio, a eliminação de sentimentos danosos, o caminho único era o amor. O dogma de Jesus era o amor. E, segundo as explicações, nós podíamos até nos questionar assim. Se somos filhos de um pai, soberanamente bom e justo, que cria todos os seus filhos da mesma forma, dá a todos a mesma inteligência e o livre-arbítrio, por que vivemos numa humanidade onde cada um pensa de uma forma tão diferente? Um usa mais a vaidade, outro mais o orgulho, outro mais o egoísmo. E duas razões são básicas para isso. A primeira delas é que nós não podemos nos esquecer que somos caminheiros da humanidade. Passamos pelo estágio de instinto, entramos nas sensações, até descobrirmos o sentimento. O sentimento do amor na iniciativa, não o sentimento do amor universal ainda. Porque leve o tempo que levar e custe o que custar, ele será implantado para a humanidade. Esta é a lei. E a lei de Deus, a lei divina, não sofre alterações. Ela não é mutável, ela é imutável. Todas as leis divinas são imutáveis. Então, dentro desse processo, cada um de nós que traz, através da sua vida, o seu patrimônio espiritual, estamos num estágio. Eu talvez numa forma mais primitiva, um outro irmão um pouco mais adiantado. Então eu posso estar no começo da caminhada, outro no meio e outro quase chegando ao fim. E desta forma, pensamentos, sentimentos e emoções são diferentes. E a segunda grande causa é a educação. Só se evolui, só há progresso através da educação. Não é à toa que toda a codificação foi feita por Allan Kardec, que, na minha opinião, foi o maior dos educadores de todos os tempos. Kardec diz que educar é criar hábitos sadios de vida. E a questão é a seguinte, como é que educamos os nossos filhos? Quando nós criamos como verdadeiros reizinhos, eles não toleram frustrações. Tornam-se tirânicos, egoístas, vaidosos, e na ânsia de darmos a eles o melhor, esquecemos de ensinar-lhes, ou não nos preocupamos, ou não temos condições de ensinar-lhes, sem julgar, mas para refletir, o que é mais importante, o que é essencial e importante. Marcas, tipos. Com isso não queremos dizer que a evolução material não seja importante, mas ela jamais estará acima da evolução moral e espiritual. Então, desde lá, nós começamos num processo educacional que vai gerar mais sentimentos negativos, vaidade, orgulho. Então, meu filho vai estudar na melhor das escolas, não porque é o melhor para ele, porque eu posso, mas perante os meus amigos. Isso é orgulho e vaidade. E ele tornar-se-á um ser diferenciado. Vai olhar para o outro amigo como alguém diferente dele. Ou melhor ou pior. Criam-se as frustrações,
formamos os pequenos tiranos, movimentamos todo o processo negativo de sentimentos errados que impedem a evolução da humanidade. Shakespeare diz assim para nós: deveríamos aprender a agradecer a Deus por tudo aquilo que nós lhe pedimos e ele não nos concede. Isso é Shakespeare. Guerra Junqueira, um dos grandes literatos, há muito tempo atrás, há quase 50 anos atrás, dentro de um estudo sobre educação, ele nos traz assim: nossa sociedade está doente. Iluminem becos, guetos e lugares escuros. A sociedade está doente. Tirem a fome e a miséria e coloquem o amor. Peguem este amor, levem ao berço, e do berço à escola, e teremos uma sociedade sadia. Nós vamos ver que de todas as falas, estes são o que Galileu chamou de homens que viriam, homens de gênio, que viriam trazer, através da sua missão, as grandes explicações para uma humanidade, independente do país que estivesse. Guerra Junqueira, um brasileiro, um literato de alto porte, já falava há muito tempo atrás de uma sociedade doente. E é o que nós estamos vendo. Uma doença física, clínica, mas uma doença emocional e espiritual. Esta é a grande constatação. É preciso que aprendamos a combater esses sentimentos que tão mal nos fazem. Jesus veio plantando e ensinando. E durante todo o tempo dele, ele chama-nos atenção para caminharmos para dentro de cada um de nós. A pergunta é a seguinte: se tivermos Jesus como grande exemplificador, se temos tantas outras figuras nos trazendo, desde Kardec, Chico Xavier, exemplo de humildade, Madre Teresa, independente de religião, porque esses homens de gênio não estão vinculados à religião, mas à religiosidade. A religião é uma criação humana, não divina. Por isso que Jesus fala: chegará o momento que haverá um só pastor e um só rebanho. Portanto, não fomos vinculados à religião. Por isso que se fala que a salvação não está nem na verdade, nem na igreja, nem no espiritismo. A salvação está na prática da caridade. E o amor que Jesus apregoa é o amor na prática da caridade, pelo exercício da fé e a postura de oração. Quando eu me coloco diante de Deus, chamando-o de como quiser chamar, mas me colocando com humildade frente a Ele, pedindo iluminação, pedindo ajuda para mim e para toda uma humanidade. Então, dentro desse processo de aprendizagem, nós vamos descobrir que os grandes males da humanidade são esses sentimentos: a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Eles danificam, eles matam. Aí matam realmente a possibilidade de evolução terrena. Quando nós nos tornamos egoístas, nós não vemos a condição de sermos irmãos de uma família universal. Tornamos-nos indiferentes à dor humana. E a indiferença mata os bons sentimentos. A indiferença me leva ao isolamento. E eu começo a me tornar um ser extremamente egoísta. Como é que eu vou aproximar-me de alguém que sofre se eu estou sofrendo tanto? E a pergunta é: quem não sofre? Estamos todos num mundo de provas e expiações. E o sofrimento, quando partilhado, ele se dissolve. E a dor, quando dividida, não se multiplica. É preciso que eu entenda, esta é a grande lição que está nos trazendo esta pandemia. Independente de raça, cor, credo, nacionalidade, condição econômica, todos são passíveis de tê-la. E o caminho da cura para a culminância de desencarne é a mesma. Eu posso estar no melhor hospital e eu posso estar numa beneficiária
do Estado ou da prefeitura. No entanto, as condições variam, né? Mas os seres heróicos, médicos e equipe da ciência são os mesmos abnegados. Estes, sim, são verdadeiros cristãos. Aqueles que estão em missão, deixando suas famílias, deixando seus entes queridos, expondo-se às doenças de uma forma praticamente direta, para sentir-se realizado, fazendo um irmão sorrir. Isso é ser um verdadeiro cristão. Ser um verdadeiro cristão não é apenas entregar bens materiais. É importante? Muito. Nossas casas precisam disso. Estamos num plano de provas e expiações e que dependem da matéria. No entanto, que a mão direita não saiba o que a esquerda faz. Não adianta eu sair como os fariseus expondo os bens que eu fiz, mas o bem que eu poderia e posso ter feito. O egoísmo é a grande chaga da humanidade. Ele leva o homem à indiferença. E o homem indiferente esquece-se de Deus, distancia-se dele. E Deus, nosso Pai, colocou este germe de amor em todos os seus filhos. Do mais delinquente ao mais dedicado, todos temos esse germe. E se a primeira palavra é o amor, a segunda é reencarnação. A reencarnação é uma prova divina de afeto e profundo respeito que nosso Pai tem por nós. Num processo reencarnatório, resgata-se o espírito sobre a matéria. E através de vida sobre vida, de existência sobre existência, nós vamos aperfeiçoando, burilando, depurando e polindo os nossos sentimentos. Por isso que quando vemos um quadro de delinquência brutal, podemos imaginar que esse irmão está sendo convidado a remodelar estes seus hábitos, que possivelmente devem ter sido muito piores. Aí podemos usar do argumento, mas temos o véu do esquecimento. Sim, temos. Graças a Deus. Se não o tivéssemos, não conseguiríamos evoluir. Porque todos, absolutamente todos, somos seres que estamos para aprimorarmos-nos e evoluirmos. Chico Xavier também? Chico Xavier também. Madre Teresa também? Sim, todos. Todos que estão ou estiveram neste plano, como resgate, como missão, como aprendizagem, como provação, estamos todos para evolução. E a nós não cabe saber o porquê, mas o para quê de tudo que nos acontece. Imaginemos, então, a responsabilidade das famílias e dos pais que geram seus filhos, que criam os seus filhos, porque criar filhos não é apenas e tão somente gerá-los. Vamos entender lá no futuro que uma adoção é uma consequência natural, se somos uma família universal. São braços que se distanciaram num determinado tempo de vida e se reencontram agora. Não há o acaso, não há o acidente. Ninguém se separa por acidente, eu digo separação de desencarne ou de reencarne, e ninguém desencarna ou reencarna fora do seu tempo. Não há erro no processo de encarnação e nem de desencarne. Mesmo desta massa de seres que estão desencarnando nesse momento, mesmo nessa massa. Não nos cabe saber o para quê que assim aconteceu. Mas com certeza existiu uma programação para que isso acontecesse. Senão nós vamos navegar entre o Deus que pune e o Deus que recompensa. E hoje nós já sabemos que temos um Deus misericordioso, bom e justo, sempre. O processo de reencarnação nos ajuda a modificar as nossas tendências. Eu não sei o que eu fiz no passado, graças a Deus, mas pelas tendências e pela minha conduta, pelo meu modo de pensar e de agir, na minha casa, na sociedade, no meu emprego, na casa espírita, entre os amigos, com os familiares, vão me dar sinais de como eu sou e de quais as tendências que eu tenho que remodelar.
Quando eu digo assim, nossa, é que o meu temperamento é forte. Não, não existe temperamento forte ou fraco. Não existe personalidade forte ou fraca. Existe uma personalidade, um temperamento a ser modelado, tal qual uma massa que se faz uma grande obra de arquitetura. Um belo vaso, um belo quadro. Como nos dizia Portinari, né? Vamos usar a tinta e rabiscar os dedos de Deus. Assim falava Portinari, né? Quando perguntaram a Aleijadinho onde ele havia aprendido a usar aquelas técnicas, ele responde, não são minhas, eu apenas tiro o pó. Esses são homens de gênio, que deram como legado para a humanidade a observação da eternidade. O processo de reencarnação permite a cada um de nós burilarmos as nossas dificuldades e aperfeiçoarmos as nossas conquistas. Todos temos esse dever de casa, todos, todos. Não há ser perfeito dentro deste plano. E qual é a proposta? A perfeição e a felicidade. Mas a felicidade parcial que nós iniciamos aqui só acontece com a prática da caridade. Mas uma caridade presa na fé, uma caridade presa no bem-estar. Imaginemos assim, eu sou obrigada a dar uma determinada quantia. Eu dou, mas não veio do meu coração. Eu me sinto muito bem quando eu dou uma roupa para um amigo e ele diz assim, ficou linda em mim, realizei-me. O bem da caridade faz mais eficiência para mim do que para quem recebe. Quando eu uso da generosidade, do anonimato, eu não preciso expandir como os fariseus faziam. Gritavam aos quatro ventos aquilo que eles tinham doado. Basta alguém me olhar e dizer assim, eu sei que posso contar com você só de te olhar. Portanto, para o cristão, e todo espírita é um bom cristão, como todo católico, como todo evangélico, é aquele que segue os ensinamentos do Cristo. Ser um bom cristão é colocar-se no lugar do outro. E para nós não existe distância. Estamos sentindo uma grande falta desta nossa casa. Mas nossa presidente espiritual não cansava em nos dizer, isto não nos pertence. Nós estamos aqui de passagem. Eu temporariamente sou a presidente desta casa. Mal sabíamos a grande verdade que ela nos falava. E nós estamos sempre temporariamente nas situações. Ora aqui, ora no nosso plano correto, que é o plano espiritual. É preciso então que entendamos que não dá para perder uma encarnação. Nós não devemos, até podemos, temos o nosso livre-arbítrio. Nós não devemos dizer, fica para a próxima. Acumular dívidas, como aquele servidor que foi para o cárcere. E foi isso que ele quis nos dizer. Antes de ir embora, reconcilia-te com o teu inimigo. Antes de me fazer ofertas, veja se não magoou ninguém. Não adianta eu dar ouro e estar com minha alma negra. Então o egoísmo é muito difícil, está sendo muito difícil de ser banido, porque entendemos, julgamos que o egoísmo é da humanidade. Está preso às autoridades, às condições sociopolíticas econômicas. Não, nós não conseguimos ainda extingui-lo porque não acordamos que o egoísmo começa e deve ser eliminado dentro de cada um de nós. Não sei se vocês já ouviram falar, devem ter ouvido, no Irmão José. Irmão José psicografa através de Carlos Bacelli. E Irmão José, segundo o histórico de estudo dele, com toda a humildade dele, ele traz mensagens no Evangelho, segundo o Espiritismo, mas ele já se desprendeu de tal forma do seu próprio nome que ele assina um amigo. Ele participou do cristianismo primitivo e ele ajudou Carlos Bacelli a escrever um livro que é muito interessante. Chamam-se Os Três Passos do Autoconhecimento. E esses textos foram ditados por Irmão José. E Irmão José faz um trabalho hoje, especificamente, segundo as informações espirituais, no Brasil,
no sentido de sensibilização dos brasileiros para a humanidade. Pátria do Evangelho, coração do mundo, não é isso? Esse é o trabalho dele. E ele começa esse livro com o principal mandamento: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito. Esse é irmão José. E irmão José nos diz assim, existem 3 passos importantes. O primeiro grande passo é de autoconhecer-se. Nós passamos tanto tempo longe de nós mesmos que somos para nós ilustres desconhecidos. A proposta é conhecer-se. É um caminho difícil, ele mesmo nos diz, individual e inevitável. E através do conhecimento, você começa a eliminar o primeiro sentimento, a vaidade. Você se descobre. E num segundo grande passo, em se conhecendo, você reconhece que é frágil, tem erros, comete muitas inflexões, muitas atitudes erradas e vai perdendo o orgulho. Descobre que é um doente e que precisa cuidar-se, porque a doença se cronifica. E nós vamos estar presos a isso. Quando alguém fala mal de alguém, é um homem falando mal de outro homem. Ele está falando de si mesmo. E o terceiro grande passo, em se conhecendo e reconhecendo, eu destruo o egoísmo, porque eu me descubro entre uma família universal. Já não há mais por que eu ser diferente, ser o melhor ou ter o melhor. Eu sou um irmão que me realizo, estendendo a mão, ajudando, servindo, porque, como nos ensina Dr. Bezerra, quando uma mão ergue a outra, ergue-se a mão da humanidade. E finalizando, eu trago para vocês uma crônica de Drummond, e Drummond não se dizia religioso, mas ele dizia assim, não importa em que momento você pensou em parar. Cora Coralina também pensou em parar. E ela diz assim, confesso que pensei muitas vezes em desistir, mas nunca me levei muito a sério. Chico também. E ele tem um texto e ele diz assim, eu sei que chegará um dia em que minhas pernas não mais me obedecerão, meu coração estará fraquinho demais, mas todos os dias, quando eu acordo, eu digo para mim, este não é o dia. E sigo em frente. E Drummond nos ensina assim, não importa o tempo em que as coisas se tornaram muito difíceis. Você está sofrendo muito? Passando por situações muito difíceis? Aprendizagem. Está chorando demais? Lavando sua alma. Sentindo-se só, isolado, perdido? Tempo de descobrir que você se abandonou em algum pedaço do caminho. É hora de recomeçar e de resgatar os seus bons sentimentos. Faça uma faxina dentro do seu coração. Abre espaço para os bons sentimentos e descubra que a única tarefa que você tem é de trabalhar, de servir e de amar. Não espere que seu coração partido em 1000 pedaços, o mundo pare para que você o conserte. O tempo não para. Você já provou que é forte. Você é forte, tem coragem, crê e está persistindo, onde muitos tentaram ou pensaram parar. É tempo de servir, é tempo de transformar. Portanto, sua tarefa, e agora é Shakespeare, plante um jardim, faça uma semeadura como fez Jesus. Enfeite sua alma de flores e jamais espere que alguém lhe traga um ramalhete. Assim é a vida. Não temos que levar nem a nossa felicidade, nem a nossa infelicidade na mão das pessoas. Ela é nossa e devemos e precisamos aprender a compartilhá-la. Espero que tenhamos refletido um pouquinho e possamos fazer a nossa transformação, jogando essas pedras preciosas pontiagudas fora e trazendo leveza para o nosso coração. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Foi, assim, um evangelho maravilhoso, né? Não só em aprendizagem, mas em emoção, em tocar o nosso coração, em nos fazer refletir e querer buscar e aprender cada vez mais. Que Jesus te Aprender. abençoe com essas palavras, com o seu A todos. conhecimento. E agora eu peço a você que Claro, permaneça comigo. claro. Nós vamos aí à leitura do nosso encerramento e, sendo possível, vamos aí fazer o Pai Nosso juntos. Muito obrigada pelo seu evangelho. E agora, nesse momento em que nos encontramos com o nosso coração, a nossa mente repleto de aprendizagens, das palavras de Jesus, vamos agora, cerrando os nossos olhos e vamos percorrendo todo o espaço físico do nosso lar, envolvendo numa luz intensa e radiante que vai higienizando todo o ambiente, deixando claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência e a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos, para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa que nos envolve, que envolve toda a Terra, transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Pelo nosso país, pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e justiça. Que o nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância de seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso a caminho da luz, que foi este farol intenso e luminoso, se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz que amorosamente nos acolhe.
Que os laços que há muito unem a família a caminho da luz se estreitem mais e mais, especialmente neste momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita. Que seus lares sejam protegidos e abençoados. Assim a todos os nossos amigos que hoje pediram as vibrações, que permaneçamos nesta sublime comunhão de almas que neste momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Que Jesus possa abençoar todos os nossos lares, abençoar aí a nossa união, a nossa casa, e que possamos nos encontrar mais vezes, Conceição. Foi uma alegria te ouvir e estar com você. Muito obrigada. Grande beijo. E assim, para você também. E assim, vamos deixando aí o nosso abraço para todos os nossos amigos e até o nosso próximo encontro. Obrigada. Até a próxima. Tchau.